Olá, senhores! Estamos de volta, né? A nossa semaninha 2 aí, da nossa primeira quinzena de revisão. Então, né, mais aquelas informações cruciais aí, já pegue o seu caderno para fazer suas anotações referente aos slides que eu vou apresentar para vocês, referente ao conteúdo da matéria, né? E não vamos deixar de observar algumas restrições, né, que a gente vai ter aqui em relação à semana 2. Na verdade, algumas informações são praticamente as mesmas, né? A gente vai ter, abre aí o seu Moodle para você acompanhar comigo, você tem as instruções para a semana 2, o fórum de dúvidas em relação à semana 2, conteúdo dos slides, os vídeos complementares, né? Nos vídeos complementares aqui a gente tem o Fordismo, né, que eu vou falar na aula agora para vocês, né? Você tem a maneira como foi se construído o Fordismo, né, que foi o trabalho de Henry Ford, né, um dos grandes pensadores também, empresários aí, que a gente pode ver dentro da administração científica. E você tem um vídeo falando do Just in Time, que entra no sistema toyotista de produção, inclusive, né, vocês vão analisar aí no estudo de caso de vocês o sistema Toyota de produção, né? A gente vai ter dois estudos de caso, um vai ser do Taylor e outro vai ser do modelo Toyota de produção. Provavelmente nessa semana talvez eu só coloque um para vocês, ok? Né? Você tem o glossário da disciplina. O glossário da disciplina é muito simples, tá, pessoal? O glossário da disciplina você vai utilizar as letras do alfabeto para colocar um conceito que você vai utilizar aí dentro da administração. E é muito simples para você fazer o glossário. Lembrando que você vai colocar a sua fonte, a fonte que você pesquisou para chegar naquele conceito. Mas não é Ctrl C, Ctrl V não, tá, pessoal? É você pesquisar a fonte e com os dados que você tem da fonte, colocar com suas palavras qual que é aquele conceito. Lá tem as orientações, se eu não me engano, são dois conceitos para cada aluno, né? Mas seguem as orientações que já vão ter nos seus slides. Pessoal, lembrando que aqui, né, nessa pequena estrutura que a gente tem, né, totalmente amadora, para fazer, eu utilizo uma ferramenta que eu não edito os vídeos. Então, assim, às vezes se tem algum erro, alguma pausa, alguma coisa, esses vídeos não são editados, tá, pessoal? É totalmente de maneira amadora. Então, lógico, professor, se editar fica melhor, sim, mas aí, infelizmente, é a estrutura que a gente tem, tá bom, pessoal? Eu aprendi um pouco essa ferramenta aqui para tentar passar o melhor para vocês, beleza? Vamos começar então, né, sem mais delongas, a nossa parte 2. A nossa parte 2 vai falar da administração científica. Já abre o seu slide aí e vá acompanhando comigo tópico por tópico e fazendo as suas anotações no caderno. Essas anotações são extremamente importantes porque vocês vão fazer prova, né, pessoal? A gente tem as nossas avaliações aí e é muito importante que você tenha o seu caderno ali com o seu caderno e prestando atenção nas aulas. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Professor, e quando não tiver a videoaula, não tem problema, é só você se pautar nos seus slides, no vídeo, nos exercícios e a anotação no caderno é isso que é muito importante. Ok, pessoal? Vamos lá, o principal pensador da administração científica foi Frederick Winslow Taylor. Por que o Taylor está em maiúsculo? Você só precisa de gravar Taylor, pessoal. Por enquanto, é isso que eu quero de vocês. Ele é conhecido como o pai da administração científica. Professor, essa administração científica é o que? A primeira escola da administração. Quando a administração começou a ser ciência, começou a estudar a administração. Aí você me pergunta, professor, mas por que precisou de transformar a administração em ciência? Ora, pelos motivos básicos que nós já vimos nas aulas 1. Qual que é a competência do administrador? E você tem ali algumas competências, né? As características, as funções básicas.
Isso tudo advém do quê? Das escolas da administração, que é o que a gente vai ver dentro de fundamentos de administração. A primeira é a administração científica. E por que ela surgiu? Né? Com a ideia de racionalizar o trabalho. O que é racionalizar o trabalho? Tornar o trabalho mais racional, né? De maneira que você tenha racionalidade em qualquer aspecto dentro do seu ambiente de trabalho. E Taylor começou com o estudo de tempos e movimentos, que é aquilo que eu acho que eu comecei a falar na aula com vocês, né? A gente parou nessa escola, em relação a você cronometrar o tempo de tarefa. Né? Você tem uma figura aí que ilustra muito bem nesse slide, que é a teoria da máquina. Né? A administração científica é conhecida como a teoria da máquina. A gente vai ver um pouco mais adiante. Mas, por enquanto, o estudo tempos e movimentos. Taylor ele começa a analisar quanto tempo se demora para fazer determinadas tarefas. Professor, mas ele cronometrava tudo? Sim, no início, sim. Por quê? Até mesmo para você ter uma condição melhor de mostrar o que está auferindo o seu lucro. Às vezes é um tempo a mais que um operário gasta para realizar determinadas tarefas, um tempo a mais em determinado setor. Por que está gastando esse tempo? Sendo que o tempo médio é outro. Será que é alguma desídia do funcionário? Às vezes o funcionário não é adequado àquela função. O Taylor ele foca na eficiência. O que é eficiência mesmo que eu falei para vocês? Isso aí. Isso aí que vocês falaram. É isso mesmo. Eficiência é um método correto de se fazer as coisas. O processo correto, o procedimento correto de se trabalhar. E Taylor também ele tem a ênfase nas tarefas. Pessoal, é só gravar. Taylor tarefas. T de Taylor, T de tarefas. Porque o que ele fazia? Ele começou, já que ele racionalizava, ele fez um desenho de todo o passo a passo das tarefas. Né? O que ele vai, o que vai ser realizado em cada etapa? Você tem um padrão óbvio. Se você chega numa empresa nova que você não conhece, se você tem um formulário escrito, padronizado, todas as tarefas que você vai fazer é muito melhor. Mas isso, pessoal, antigamente ninguém tinha em mente. Isso começou com a administração científica de Taylor. Então, aí se dá essa importância dessa primeira escola. E dentro da administração científica, ele implementou o que a gente chama de ORT, que é a Organização Racional do Trabalho. A Organização Racional do Trabalho tem o que, professor, como princípios? Um a gente já falou, estudo de tempos e movimento. Outro da fadiga humana. Eu estou lendo até um livro atual, né, que ele fala, ele busca muito Taylor e os estudos da administração científica de Taylor em relação à fadiga humana. O Taylor ele começa a fazer alguns experimentos e começa a observar que uma coisa que para a gente hoje é um pouco óbvio, mas antigamente não era. Ué, se eu colocar o funcionário para trabalhar ao invés de 8 horas, 16 horas, ele vai produzir mais? Com certeza. Taylor provou que não. Hoje para a gente é um pouco mais óbvio, mas antigamente não era. Então, se o funcionário está cansado, muito dificilmente ele vai conseguir desempenhar o seu papel a contento. A questão da divisão do trabalho e a operacionalização e especialização do operário, que é o quê? Você tem um operário, né, um funcionário especializado naquela função. Né? Ele é especialista para desempenhar aquele papel. Então, provavelmente, quando você é especialista, você desempenha de uma maneira muito melhor. E você fica fazendo aquilo por repetição, o trabalho ele se torna mais o quê? Mais ágil e menos custoso. Né? Eu dou o exemplo para vocês na Fórmula 1 dos montadores de pneu, né, da Fórmula 1. Quanto tempo que o carro fica parado ali no pit stop para troca de pneu? Você tem segundos. Né? Então você tem um funcionário que sempre está ali especialista e desempenha de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, porque se ele faz aquilo o tempo todo, provavelmente ele vai ter muito menos erros. Né? Desenho de cargos e tarefas, eu já falei com vocês, a questão dos incentivos salariais, ele começa a bonificar com prêmio os funcionários. Essa foi a ideia de Taylor lá na administração científica.
mas a gente vai observar ela na nossa terceira escola que nós vamos aprender, que é a Escola das Relações Humanas. Um conceito de homo econômicos que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, condições ambientais do trabalho e padronização de tarefa, padronização de máquina. Então essa que é a ideia de tê-lo, né? A gente volta no princípio básico que ele colocou de racionalizar, né, as tarefas que você tem aí no seu próximo slide, né? Por quê? Qual que é a ideia? Padronizar, racionalizar. Às vezes o funcionário, ele não é aquele funcionário vadio, preguiçoso, mas ele é um funcionário que às vezes está fazendo alguns movimentos inúteis. E isso para a empresa é muito ruim. Por quê, pessoal? Na empresa, tempo é o quê? Isso aí. Isso aí. Tempo é dinheiro, pessoal. Tempo é dinheiro na empresa. Então você tem que economizar o tempo desse funcionário para você economizar seu dinheiro. Para você economizar o tempo, sim, você vai maximizar a sua satisfação da sua empresa, que é o lucro, ou seja, economia de tempo e energia, né? Quando você tem a uniformidade das tarefas, tudo padronizado, tudo uniforme, fica muito mais fácil de você trabalhar e aí, consequentemente, você tem a especialização do funcionário também, né? Aí a gente continua no outro slide, né, que a gente começa a debater um pouco o tema da questão salarial, né, que Taylor coloca como uma bonificação, um prêmio para o trabalhador, e você tem aquele conflito, digamos assim, que a gente tem sempre. Remuneração fixa ou variável? E aí eu te pergunto, qual é a melhor? Qual você adotaria na sua empresa e por que você adotaria ela? Se você pensar, a remuneração fixa ela tem algumas vantagens e a variável também. O ideal é um mix das duas, porque na fixa você somente é, paga o seu funcionário uma remuneração base por mês. Isso pode fazer com que o seu funcionário faça o quê? Ah, eu já vou ganhar isso, eu não vou produzir mais. A variável não. A variável, quanto mais você vai produzindo, né, mais você bate as metas, mais você ganha. E aí a gente tem que lembrar, né, um exemplo do cotidiano muito comum de vocês é a questão da comissão sobre vendas que muitos funcionários ganham, né? Muitos atendentes de loja. Mas qual que é o ideal? É você reunir os dois, porque e se o atendente de loja não vender nada? Será que não seria ideal ele ter pelo menos garantido o salário mínimo? Então, o ideal é a junção dos dois. E aí a gente vai trabalhar a questão de homo econômicos, né? É aquele funcionário que ele está ali para fazer o básico. Ele vai ganhar o dinheirinho dele. Ele não quer saber se ele vai ter um prêmio de melhor funcionário, ele não quer saber se vai aumentar o salário dele ou se ele vai progredir dentro da empresa. Olha, esse funcionário, esse homem econômico, a visão dele é muito estreita. Ele não quer saber de progredir na carreira, ele não quer saber de subir na empresa, alcançar um cargo melhor. Ele está ali só para trabalhar e fazer o dele. Ganhou o dele, acabou o trabalho, bateu o cartão dele, é aquele funcionário do cartão. Ele bate o cartão e vai embora, né? Tanto é que dentro da administração científica a gente tem os funcionários aí, ó. Você vê na figurinha como se fosse só os bonequinhos de corda, né? Você dá a corda ao funcionário, simplesmente ele faz aquilo que ele foi mandado para fazer. Lembrando só, né, você pode olhar no último tópico do slide ali, se você padroniza, os funcionários eles vão ficar especialistas em determinadas funções, eles vão produzir muito mais. E produzir muito mais, se você faz um negócio todo dia, você teoricamente começa a acertar, né, e tenha menos erro, então você diminui muito os custos. Diminuir o custo, a gente está falando de empresa, diminuir o custo aumenta os lucros, né? E aí a gente vai para alguns princípios da administração científica que você vai olhar lá atrás, se confunde muito com as funções básicas do
administrador, né? Quais princípios a gente tem? Planejamento, organização, controle e execução. Você começa a planejar tudo. Isso foi na ciência de Taylor, tá, pessoal? Isso tem muitos anos, né? Você tem aí o lapso temporal logo no primeiro slide, né? Então você começa a planejar tudo que você vai fazer. Né? Essa foi a ideia de Taylor. Para quê? Para você evitar a improvisação. Improvisação tende sempre a sair mais caro, tá, pessoal? Né? Tudo que você compra com urgência, que é de hoje para amanhã, até para te entregar, você compra um negócio pela internet. Você pode esperar os 7 dias, 14 dias. Mas se você quiser receber no outro dia, é só você pagar mais. Então, tudo que é urgente, tudo que é improvisado, geralmente é mais custoso. Por isso que você tem um primeiro princípio, que é o planejamento. O segundo é você organizar, né? Eu já planejei como vai ser minha empresa, agora eu vou organizar os controles, né? Eu vou organizar as áreas. Como que as áreas vão ser organizadas para eu poder trabalhar, né? Você tem o controle depois que você divide por áreas, faz essa organização para você saber o que está dando, se o que vai dar certo, vai dar errado, fazer esse controle e começar por fim a executar tudo aquilo que você planejou. E aí a gente vai entrar em dois movimentos que ocorreram dentro ainda da escola da administração científica e vieram muito para ajudar, e são movimentos muito atuais, pessoal. Não é porque essa é a primeira escola da administração, né? Que, professor, é a primeira de escola da administração e você tem aí do século XIX, né? Final do século XIX, mais ou menos aí, vai entrar no século XX, né? Tem bastante tempo já. Nós temos movimentos muito importantes, né? Que estão até hoje, né? Nós podemos ver em vários sistemas produtivos, principalmente nas questões das montadoras de carro. A gente tem aí o Fordismo, né, que é Henry Ford que funda a Ford Motor Company, né, com o objetivo de vender os carros. Né? A ideia de Ford é o seguinte, ele queria vender um carro de luxo, só que para quem podia pagar, porque infelizmente as pessoas, antigamente, o carro era muito caro. Né? Hoje em dia ainda está caro, né? Mas eram raras as pessoas que tinham acesso à aquisição de um automóvel. E Ford queria isso, Ford queria que você vendesse, né? Que vendesse esses carros de luxo para pessoas que não poderiam na época pagar. Então, qual que foi a estratégia dele? Por isso que ele é dentro da administração científica. Padronização. Eu vou fazer uma produção em massa. Né? E aí, Ford ele começa a ideia de produção em série. Né? A produção em série, vocês vão ver, é muito engraçado se você pegar a máxima de Ford. O cliente ele pode ter o carro da cor que ele quiser, contanto que for preto. Né? Ou seja, Ford padroniza o carro. Né? As pessoas saíam nas ruas, elas tinham que gravar a placa do carro, porque não tinha como gravar o carro, porque todos praticamente tinham um modelo só de carro, que era o Ford T, também conhecido como Ford Bigode. Então ele começa essa inovação ali no início do século XX, né? Com a produção em série sobre uma linha de montagem. Professor, mas calma aí, o que é uma linha de montagem? Anote aí, tá? A linha de montagem só o carro passa, só o produto, o material, no nosso caso aqui, falando de Fordismo carro. Só o carro passa na esteira. Os produtos, são os materiais que movimentam, os funcionários ficam parados. Então o funcionário fica parado na sua especialidade. Né? O carro vai passando, vai montar o chassi do carro, vai montar a parte do pneu, vai montar a parte do motor, vai montar as rodas do carro. Cada um tem a sua especialidade. Então quem movimenta são os materiais, os funcionários na linha de montagem eles ficam parados. Então, né, para a gente falar agora das características, quais que seriam? A primeira
A gente tem aí que é a produção em massa, né? Produção em massa, produtos uniformes. Você tem a introdução do conceito de linha de montagem, né? Que é quem movimenta é o carro, quem movimenta são os materiais. E você começa a aumentar a produtividade porque o funcionário é especialista naquilo, ele vai fazer, vai estar naquele setor, né, de montagem dele, no caso, vamos colocar roda, ele vai fazer aquilo o dia inteiro, né, para o resto da vida, digamos assim, ou pelo menos durante um bom tempo. Então, ele vai ser muito mais especialista naquilo e provavelmente fazer de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, né? Então você tem a montagem a um custo muito menor, porque você está padronizando tudo, você está produzindo em massa. Né? Lá no segundo ano a gente vai entrar num conceito chamado economia de escala, mas por enquanto fique só com isso. É uma produção maior, então você vai conseguir baixar o seu custo. Né? Então os materiais vão menos, o seu operador fica estático. Durou muito tempo, né? Se você observar aí, né, o início, o Fordismo, ele ficou durante assim, mais de 50 anos, né? Bem mais de 50 anos, quase um século, aí como um movimento inovador. Até que veio um outro que adaptou, melhorou o sistema Fordista, que foi com Toyota, o sistema Toyota de produção. No seu próximo slide aí, né, você tem que um modelo Fordista ou Taylorista, por que também chamar de Taylorista? Porque foi na época da administração científica de Taylor. Né? Mas eu prefiro o nome Fordismo, que dá mais jus ao nome de quem criou, que foi Henry Ford. Então você tem aí o modelo Toyota de produção só a partir da década de 60, então ficou muito tempo, né, um modelo Fordista aí, enquanto como se fosse o primeiro no mercado, inovador no mercado. Tanto é que o Toyota ele juntou, né, ele usou muito as concepções de Henry Ford. Né? Então você pega o modelo de Ford, né, Toyota, o que ele fez? Pegou o modelo de Ford e tornou um pouco mais flexível, né? Com a ideia de concentrar menos os estoques. E aí a gente vem em algumas características do modelo de Toyota. O principal é a automatização. O Toyota ele teve uma sacada muito interessante que acontecia o quê? Qual que é o sistema de automatização do modelo Toyota? Toda vez que você tem um erro, já que é feito por máquina, é o que a gente vê hoje nas indústrias e a gente acha muito comum, só que lá atrás não era tão comum assim. A máquina ela para, né? No caso hoje os robôs, eles param na hora que eles observam um erro. Né? Então a máquina ela é pré-programada, ela observou um erro, ela para. Para evitar o que? Desperdício. Isso foi a primeira característica, uma das principais aí do toyotismo. Não tem um problema na linha de montagem, para. Porque se não parar, a linha de montagem, pessoal, ela vai seguindo num fluxo contínuo. Se não parar, já era. Então, o ideal é que se pare. Né? O Just in Time, você tem um vídeo aí que o Just in Time é ele foi uma inovação de Toyota tão grande do modelo Toyota que ele é utilizado até hoje. Né? Hoje muitas empresas utilizam Just in Time, tanto é que tem um vídeo só para você observar. O Just in Time, o vídeo é bem didático, tá, pessoal? Visto que é do Telecurso 2000, professor, é antigo o vídeo, mas ele é muito didático para abordar o sistema Just in Time de produção, que é o estoque mínimo. Cuidado, Just in Time não é estoque zero em muitos locais, falam que Just in Time é estoque zero. Por que não é estoque zero? Imagina que você tem uma demanda de urgência, né, algum pedido de urgência. E aí? Seu estoque está zerado, como é que você vai atender? Fica difícil atender, né? Seu estoque está zerado, não tem como atender. E aí, quando você não tem como atender, para você não perder o seu cliente, o que você faz? Dá um jeito, se vira e isso vai sair muito mais caro. Por quê? Porque você planejou um estoque zerado, você planeja um estoque mínimo. Né? Se você é uma empresa que distribui
é uma revenda de motores para carro. E aí? Motor deu problema. Você não tem um estoque. O cliente estava esperando o carro já no final de semana, mas você não vai entregar o carro para ele. Você acha que se o cliente estava esperando receber o carro, ele pagou lá seus 50 conto no carro, 50 mil reais, ele não tem o carro, e aí? Você acha que ele vai falar bem da empresa? E quanto que vale a imagem de mercado da empresa? Muito dinheiro. Então, por isso, o just-in-time é um estoque mínimo. Eu tenho um mínimo para cobrir uma emergência e pronto. Flexibilização da mão de obra, né? Ele coloca aí um pouco flexível essa mão de obra, com trabalhadores multifuncionais e polivalentes. São trabalhadores que atuam em diversas funções dentro da empresa. Controle de qualidade, que ele aborda, principalmente relação à automatização. Se você tem uma parada automática das máquinas, obviamente também você tem um controle de qualidade maior. E outra coisa também que o Toyota utilizou junto com, né, dos conceitos de Ford. Se você tem uma pessoa responsável, aí ele é responsável do setor financeiro. Eu não vou em cada um para saber o que deu de errado, por exemplo, na produção de um carro. Eu vou direto no responsável pela área da produção. Eu quero ele que vai me dar a resposta do que aconteceu, né? A terceirização ou subcontratação, isso daqui é um sistema que entrou no modelo Toyota que a gente tem até hoje e ele é muito importante, porque a subcontratação, a terceirização, eu vou contratar quem desempenha melhor e faz mais barato. Por exemplo, qual que é a nossa finalidade dentro do IFES? Pega o IFES enquanto empresa, uma organização. E aí, qual que é a finalidade? É a educação. Então, o IFES, ele ia, como que eu posso dizer? Ele ia ter que se tornar, né, muito, não responsável, mas especialista em várias áreas. Imagina, você tem a jardinagem no IFES, que o IFES não funciona só de educação, você tem o pessoal que cuida do jardim, você tem o pessoal que faz as contratações do IFES, né? Você tem a questão aí do pessoal que trabalha na cantina, você tem a questão da cantina funcionando no IFES. Então, assim, você tem N coisas. O pessoal da limpeza, né, das salas. Então, se o IFES focasse nisso tudo, talvez ele não conseguiria atender o foco principal dele, que é a educação. Então, ele terceiriza essas outras coisas. É o que muitas empresas fazem. Ah, eu sou uma montadora de automóveis. O que, que eu sei fazer? Nem montar as peças do automóvel ali. Mas você fabrica motor? Não, eu terceirizo a fabricação de motor. Eu compro o motor de uma fabricante. Eu só monto as peças, eu só monto o automóvel. É isso que faz as montadoras. Terceiriza, porque na terceirização você tem empresas que fazem melhor e mais barato. Ok, pessoal, a gente termina aqui a administração científica novamente com algumas dicas gerais em relação a nossa, a nossa plataforma Moodle, né, o nosso ambiente virtual, né, para a gente conseguir obter sucesso aí no estudo da disciplina, sempre participando dos fóruns, interagindo com os colegas de turma, fazendo as atividades dentro dos prazos estabelecidos, isso é muito importante, e assistindo os vídeos, pessoal, é extremamente importante assistir os vídeos, as videoaulas, os vídeos complementares com o seu caderno. Por quê? Porque você vai estar fazendo as suas anotações. Ok, pessoal? Não deixe então de realizar os seus estudos de maneira efetiva. Tudo bem? Um grande abraço.